E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Arnaldo e nessa aula a gente vai desenvolver um exercício prático na linguagem JavaScript. Então a gente vai aproveitar um projeto no qual a gente já vem trabalhando nas últimas aulas e nós estamos construindo aqui um formulário e a ideia desse exercício é construir um formulário com os dados do cliente, de uma pessoa e ao mesmo tempo trabalhar uma lista de objetos de modo que a gente consiga pesquisar nessa lista a partir da entrada de algum dado pessoal do usuário. Então, por exemplo, se eu colocar o CPF, eu quero buscar nessa lista de objetos um objeto específico e a partir dali preencher os demais campos dos dados da pessoa, do cliente. Então, vamos para a prática. Nós temos aqui o formulário, ó, dados do cliente, só um botão. Vamos começar a preencher aqui agora. Então vamos lá. Nós vamos começar fazendo aqui um label. Podemos começar pelo CPF, depois o input. Então a gente vai ter esse formato, tá? Então CPF e o input, o label e o input, né? Com os pares aqui. Então o rótulo e a entrada de dados. E aí você coloca o atributo for no label e o ID no input, né, dizendo que esse rótulo é para o elemento com ID CPF. Quem é o elemento com ID CPF? Esse cara aqui. Ok, fez um, Ctrl C, Ctrl V. Pode colocar aí umas 4 informações. Então a gente vai ter nome, CPF, nome. A gente pode trabalhar com a profissão, por exemplo. Vamos supor que você queira armazenar essa informação. Profissão, sem acento aqui, né? E mais uma informação para a gente finalizar. Pode ser... vamos pôr a renda, o salário. Ok? Então a gente tem CPF, nome, profissão e salário, tá? Dados do cliente. Se a gente for lá no formulário, agora nós temos os campos do formulário, né? O CPF, o nome, a profissão e o salário. Bacana? Agora vamos dar comportamento a esse nosso formulário por meio do JavaScript. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos criar um array de objetos representando aí objetos que nós poderíamos ter buscado em um banco de dados ou em um web service. Mas como a gente quer trabalhar só a parte do JavaScript, nós não vamos fazer essa requisição no servidor, tá? A gente vai criar um dado fictício aqui. Então, ó, vamos colocar aqui clientes, é um array, né, como eu falei, só que vai ser um array de objetos, né? E aí cada objeto tem CPF. Como é que a gente define objeto? Nós aprendemos na aula de tipo de dados que é através das chaves, né? Um array com o colchetes e as chaves delimitando o objeto. E aí nós vamos ter o CPF, que pode ser tipo string ou number, você que sabe. Vou colocar aqui fictício. CPF, o nome. Então, João. A profissão.
profissão, e o salário, formato numérico, a gente coloca aí alguma coisa. Ok? Separa por vírgula e a gente vai criar mais três objetos são suficientes. Então, ó, aqui o colchetes, novamente, ele limita o array, né? As chaves delimita o objeto, e o objeto possui 4 propriedades: CPF, nome, profissão e salário. Aí vamos só mudar aqui os valores. Aqui a Maria, ela é DBA, ela ganha 12 mil. E aí nós temos Carla, que é professora e ganha 13 mil. Pronto, nós temos aqui um array com 3 objetos. E o que nós queremos? Agora o que eu quero é o seguinte: quando eu digitar o CPF, eu quero que seja buscado através de uma função escrita em JavaScript o objeto com os dados acerca desse cliente. Então, quando eu preencher o CPF, eu quero que os demais campos sejam preenchidos também. Então, vamos implementar esse comportamento. Para isso, nós podemos colocar isso aqui no CPF, né? Então, a gente vai no input CPF, a gente vai capturar esse evento de que houve uma mudança no input. Então vamos criar a função. Primeira coisa, function, buscar cliente, e aí a gente já vai receber o CPF, tá? A entrada, na verdade, o input, correto? E nós vamos fazer essa busca. Então, ó, o nome da função é buscar cliente, tá? Function buscar cliente. Vamos copiar o nome aqui da função. E aí nós vamos lá no input do CPF e nós vamos capturar esse evento aí, da seguinte forma: onChange, e aí você cola o nome da função. Não se esqueça de colocar os parênteses e usar aqui a palavra-chave this, para passar como parâmetro para a função o próprio input, o próprio elemento HTML input. Então, quando ocorrer um evento de mudança no valor desse input, a função buscar cliente será chamada, passando como parâmetro o próprio input. Perfeito. E aí o que nós vamos fazer? Nós precisamos, aqui na entrada, o que a gente vai receber? O input do CPF, né? Onde ocorreu o evento. E aí nós precisamos ler o valor que está aí, correto? Então a gente pode colocar na variável, se quiser, ó. Então, var CPF vai ser entrada.value, só para a gente armazenar capturar o valor digitado no input. E aí nós vamos fazer um pequeno laço percorrendo aqui clientes, tá? Para localizar qual é o objeto que possui os dados do cliente, de modo que a gente consiga preencher essas informações lá no input para ele não ter que digitar tudo, correto? Então vamos fazer um for. A gente pode fazer aquele for mais tradicional, var x igual a 0, enquanto x for menor que clientes.length, x mais. Essa é uma das formas de se fazer
bem simples, tá? Outra possibilidade é você usar esse for aqui, ó. For of. Aí você cria aqui, ó, por exemplo, C para representar cliente e aqui o array, tá? Então, ó, for, aí você está declarando uma constante, aqui chamada C, do array clientes. Então, ó, para cada objeto do array, vai ser criado aqui uma constante C. E de modo que o C vai referenciar cada objeto aqui do array, tá bom? Então, esses dois fors aqui, eles vão funcionar, vão ter o mesmo resultado, tá bom? Ok, vamos aqui no primeiro. E aqui a gente tem que verificar, a gente tem que descobrir se o CPF informado é o que a gente tá buscando, não é? Então, ó, se o nosso CPF for igual ao valor de clientes na posição X ponto CPF, ou seja, eu estou comparando o CPF que eu tenho, que foi lido da parte do usuário, e o CPF que do objeto atual. Lembrando que a gente está fazendo uma iteração pelos objetos do array, tá? Então, para cada objeto a gente vai percorrê-lo buscando esse CPF. Então, ó, vamos supor que eu digite o CPF 363. Então, o que eu vou ter aqui armazenado é 333. Então, ele vai primeiramente começar com clientes na posição X, ou seja, na posição 0. Quem é clientes na posição 0? É o primeiro objeto. Lembre-se, novamente, em arrays, a primeira posição ela é referenciada a partir do índice 0, pelo índice 0, correto? Então, ó, posição 0 é esse objeto. E eu estou falando, eu quero ler desse objeto, eu quero ler a propriedade CPF. Então, ele vai me retornar o valor de CPF. E aí eu vou comparar esse CPF com o pesquisado. Que se no caso for 333, não vai ser. Então ele vai para o próximo, porque vai incrementar mais 1, né? Aí X vai ser igual a 1, e aí ele vai pesquisar o cliente na posição 1. Então vai para cá. Aí vai comparar. Se não for igual, de novo, ele vai incrementar X mais 1. X vai para 2, e aí vai procurar o CPF aqui do objeto na posição 2. E aí, se o que eu tiver digitado for igual, aí ele vai fazer o que a gente quer que seja feito. E o que a gente quer que seja feito? A gente quer ler os dados do objeto. Encontrei o objeto, é esse cara aqui. O CPF digitado é desse cara aqui. Então, eu quero buscar esse objeto e, na verdade, preencher as informações, as demais informações do formulário com as propriedades desse objeto, para ele não ter que digitar tudo de novo. Imagina que seja uma situação de atualizar os dados e ele está pesquisando ali e ele precisa já retornar tudo, tá? Tipo como o CEP, quando você digita o CEP e aí ele já busca outras informações a partir do CEP, algo nessa linha. Ok, feito isso, aí a gente precisa fazer o que agora? Quando o if for retornar true, ou seja, o CPF for igual ao CPF, o CPF do objeto atual foi igual ao CPF pesquisado, eu preciso agora só preencher os demais campos, que estão aqui, ó, representados pelo ID, nome, profissão e salário. Então, tem que buscar eles, né? Então, vamos buscar. A gente pode fazer isso aqui internamente, direto assim, ó, document.getElementById nome.value. Como é que eu faço? Aqui eu vou pegar o objeto pelo ID, né? Então, fui no DOM da página, através do document, chamei o método getElementById para buscar um elemento pelo ID e eu falei, ó, quero buscar um elemento pelo ID nome. Localizei esse elemento HTML, agora eu quero acessar a propriedade value para atribuir um valor. E qual valor que eu vou atribuir? O valor do objeto que eu localizei.
que é o clientes na posição X, né? Então, ó, clientes na posição X, ponto nome. Ou seja, localizou o objeto a partir do CPF, aí agora é só pegar esse objeto e ler cada propriedade dele e atribuir aos campos do input lá no HTML. Beleza? Então, ó, a gente pode fazer algo semelhante para as outras informações também. Ó. Então, por exemplo, a gente tem lá a profissão. Então, aqui a gente vai colocar a profissão também. Ó. Profissão. A gente tem lá, qual ID que está lá? Salário. Salário. Aqui a gente vai colocar o salário também. Tá? Então, ele está lendo aqui a propriedade profissão e salário do objeto. Ó. Profissão, salário. Está atribuindo ao elemento HTML que está sendo buscado pelo ID. Legal? Não pode esquecer do ponto value, pessoal. Para a gente ler ou atribuir valores para o input, a gente usa o value. Para fazer essa mesma tarefa com parágrafo, com uma lista, né, um item de lista, a gente usa o inner HTML, tá bom? A maioria dos elementos é com inner HTML, né? Esses textuais. Agora o input é com value. Pronto, é para funcionar. Vamos testar? Então eu vou preencher aqui um CPF e aí quando eu tirar o foco é para ele buscar as informações. Então vou digitar aqui 111, que é um dos CPFs informados lá no exemplo. Então quando eu tirar o foco do input, os demais campos devem ser preenchidos. Então vou apertar um Tab para tirar o foco. O evento de onChange ele é disparado quando a gente tira o foco do input, para ele entender que houve uma mudança no valor do input, tá? Então apertei o Tab, olha, ele procurou, ele achou um objeto e preencheu, tá vendo? O João, advogado, que ganha 15 mil. É isso mesmo? Tá lá? Ó, o João, CPF 11, advogado, que ganha 15 mil. Vamos fazer exemplo com outro CPF? 363, é para mim a Carla, ó, professora, ganha 13. Então, eu vou digitar aqui 333. Apertei Tab. Olha aí. Ou então você pode clicar fora também, ó. 222, cliquei fora. Olha, ele já identificou, localizou um objeto, né? Que aqui no caso com o CPF 222 é a Maria, que é DBA e ganha 12 mil. Maria, 222, DBA, ganha 12 mil. Perfeito, pessoal? Então, esse é um exemplo simples do que a gente consegue fazer em JavaScript. Um exemplo clássico nessa mesma linha é o do CEP, que todo mundo já viu em funcionamento em algum momento, né? Em um site de e-commerce. Então, você coloca o seu CEP e ele já busca as informações acerca do seu endereço. Então, é o mesmo procedimento para você fazer algo nessa linha, tá bom? Então, a gente teve aí uma lista de objetos e bastou uma função que é invocada, né, pela mudança de valor no input. Ela lê esse valor informado e busca o objeto a partir de uma propriedade. Localizou, é só preencher os campos com as propriedades do objeto localizado. Tá bom? É algo simples. Se nós fôssemos fazer com aquele outro for, professor, como é que ficaria? For off. Muito simples, né? A gente poderia usar o C aqui. E aí a gente vai ter aqui clientes. Tá? Então, aqui é o array que você está representando.
que você está referenciando, aqui no caso é esse array, clientes. E aí, mesma coisa, a gente basta copiar isso aqui, ó, esse if, joga para cá. E aí aqui, ao invés de ser clientes na posição X, a gente vai usar direto o C. Porque, ó, para cada objeto de clientes, a gente criou uma constante C. Legal? Aí, ó, onde for clientes, você coloca só C. Menos código. E funciona da mesma forma. Beleza? Aí, ó. Eu vou apagar esse aqui. Então, para cada cliente, ele vai fazer a iteração de um por um. E aí ele vai verificar. O CPF lido é igual ao CPF do objeto atual. Ele vai começar no primeiro, né? Depois vai para o segundo, depois para o terceiro. E assim sucessivamente. Se for, o que ele vai fazer? Vai buscar o elemento HTML pelo ID e vai atribuir um valor para esse input. A gente sabe que é um input, por isso o value. E aí, na atribuição, a gente pega o objeto, ponto o nome da propriedade, que a gente sabe que ele tem, tá? Se você colocar uma propriedade que não consta aqui, não vai funcionar. Tem que ser as mesmas que estão aqui cadastradas, informadas aqui no objeto. Então, ó, salvei, vou aqui no meu formulário, atualizei. Então, 1, cliquei fora, buscou o João, advogado, que ganha 15 mil. Bacana, pessoal. Então é isso, um exemplo simples, prático, mas muito funcional e útil para a nossa programação aí do dia a dia. Valeu? Espero que tenha ajudado vocês. Grande abraço, bons estudos e até mais.